Olá, queridos, graça e paz, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula do nosso curso de hebraico bíblico. Na aula passada, vimos do número 1 ao número 10 em língua hebraica, observando também assim algumas particularidades. Hoje, na aula de hoje, vamos dar assim continuidade, vendo algumas palavras que são usadas no nosso dia a dia, algumas palavras comuns, fazendo aquele mesmo processo de memorização, identificando a consoante, o que a consoante corresponde na língua portuguesa, ok? E também fazendo aquele processo de memorização das nicudes, dos sinais maçoréticos. É necessário que o aluno já tenha decorado o alfabeto na sua grafia e sonoridade e o que cada letra do alfabeto hebraico corresponde para a língua portuguesa, que é aquilo que chamamos de transliteração, ok? Frases comuns. Estou aqui querendo indicar para os alunos, tá certo? A Bíblia Ataná, tá certo? O que é Ataná? Ataná é a junção de Torá, Nevilim e Ketuvim, tá certo? É a Bíblia de Gênesis a Malaquias, ok? Vale salientar aqui para uma boa parte dos judeus, principalmente os ortodoxos, a Torá, ela em si é suficiente. Eles não creem na revelação da Brit Hadashah, o Novo Testamento, até porque uma boa parte dos judeus não crê que Jesus é o Messias. Eles acreditam que o Messias ainda vai vir. E o Jesus histórico, para eles, era como se fosse um profeta, tanto da raiz testamentária, como um profeta que viveu naquela época do Jesus histórico. Jesus era um dos que morreu apenas como exemplo de mártir. Então, para eles, a palavra de Deus é a Torá, certo? Então, o que eles creem, acima de tudo, na Torá e na Taná. A Taná é o Antigo Testamento. É a Bíblia do Gênesis ao profeta Malaquias, ok? Então vamos ver algumas frases comuns da língua hebraica. Temos aqui a primeira frase, tá certo? A primeira palavra, identificando consoante, vogal, consoante, vogal. Temos ali a primeira consoante, o shin, consoante shin. Logo após a consoante lamed. Em seguida o rolão vav. O vav é o nosso V, ok? Em língua portuguesa. Porém, a regra diz que quando o vav vem com o rolão em cima, ele se torna o rolão vav, e este vav ele não será pronunciado, tá certo? Ele se torna ali um vav mudo. Então, como o vav ele não é pronunciado, apenas prevalece o rolão, tá certo? E a última consoante ali é a consoante sofit, que é a consoante men. Graficamente, a consoante men ela tem uma grafia totalmente diferente, tá certo? Por quê? Porque é um men de final de palavra, tá certo? Esse formato gráfico aí nunca vai aparecer, tá certo? Nem no início de uma palavra, nem tampouco no meio da palavra. Sempre vai aparecer no final da palavra, ok? Porque é uma letra ou uma consoante sofita.
Então, identificamos, tá certo, as consoantes. E vamos identificar agora o sinal maçorético, a Nicude. Temos ali o Kamax, ok? O Kamax correspondendo ali à vogal A, tá certo? O sinal maçorético vai corresponder ao português à vogal A. Então, identificamos as consoantes, identificamos o sinal maçorético, então já podemos ler a palavra. Temos ali a palavra Shalom. Shalom. Shalom é traduzido para o português como paz. Só que Shalom não é uma paz comum. Shalom para os judeus significa a paz de Deus. Certo? É comum o judeu chegar na casa de alguém e saudar com a paz. Shalom. A paz de Deus. Que a paz de Deus esteja sobre esta casa, esteja sobre esta pessoa. É por isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento que a paz que ele daria ao povo seria diferente da paz que o mundo poderia proporcionar. Ok? É a paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus. O ser humano passa por problema, passa por dificuldade. Muitas das vezes ele se encontra em conflito interno e externo, mas há uma paz de Deus dentro do seu coração, bem? Então a palavra Shalom, que é traduzida para paz, mas dentro da perspectiva do texto hebraico é a paz de Deus. Próxima frase ou palavra, temos aí a consoante Bet, em seguida Vet, depois Kuf ou Kof, depois o Shin e por último a consoante Rid. Então conseguimos identificar as consoantes, sabemos da sua forma gráfica e a sua transliteração. Vamos agora identificar os sinais maçoréticos. Temos ali o Tisserê, o Patá e o Kamatsu. Nós não vamos falar, tá certo, que cada sinal corresponde mais, porque já tivemos aulas mostrando, tá certo, a forma gráfica de cada sinal, as consoantes breves e longas, as semivogais. Então, os alunos já tiveram essas aulas, podem ter acesso, tá certo, no nosso canal do YouTube e está revendo, tá certo, aquilo que os irmãos estão em dificuldade em relação tanto ao alfabeto como também aos sinais maçoréticos, ok? Então, conseguimos identificar as consoantes, conseguimos identificar o sinal maçorético, já podemos ler automaticamente a palavra, ok? Então temos ali a palavra Bevakeshá, Bevakeshá, ok? É traduzida para o português como por favor. Se eu quero dizer por favor, eu vou dizer Bevakeshá, ok? Próxima frase. Vamos identificar as consoantes. Temos ali o Samer, o Lamed, o Iod, o Rei e temos o Rei. Embaixo temos as Nicudes, os sinais maçoréticos. Temos ali o Shivá. Se o Shivá está no começo da palavra, a regra gramatical diz que esse Shivá ele será um breve. Em seguida temos o Iri e
o Kamatz. Então, identificamos as consoantes e os sinais maçoréticos, já podemos ler a palavra em hebraico. Temos aí a palavra Selihar. Selihar. A palavra Selihar significa, traduzindo para o português, desculpe, com licença. Professor, uma observação, o senhor está lendo Selihar, mas eu estou vendo o CH, tá certo? O CH do RET, ele pode ser, de acordo com a gramática, transliterado para H com som de R ou CH com som de R, tá certo? Geralmente os gramáticos não usam tanto mais o CH, já se encontra fora de desuso, fora de uso no caso, porém, geralmente aparece gramaticamente falando para enfatizar que também ele pode ser transliterado para CH. Mas é um CH que tem som de R, nunca de chá, aquele som de chá. Então eu não vou ler Selishá, não, eu vou ler Selihá. Então a palavra Selihá, traduzida para o português, significa desculpe com licença. Próxima frase, vamos identificar as consoantes. Temos ali o Nun, temos o Ai, temos o Iod e o Men. Em seguida temos o Men, em seguida o Aleph, depois o Roland Vav e o Dalit. Os sinais maçoréticos temos ali o Kamatz e o Hirik, e temos o Shivá. Se está no começo da palavra, esse Shivá será um breve, então ele será pronunciado, não será mudo. Ok? Então temos aí a palavra Naim Meud. Então a palavra Naim Meud, ok? Naim Meud é traduzido para o português como muito prazer. Se eu quero dizer muito prazer em língua hebraica, eu digo Naim Meud. Naim Meud. Professor, por que o senhor está pronunciando Naim Meud em vez de Naim Meod? Porque geralmente o Roland pode ser O, só que O, tá certo? É mais aceitável pelos tradutores, ok? Próxima frase, temos ali as letras em hebraico, as consoantes, e temos os sinais maçoréticos. Sempre se lê o hebraico da direita para a esquerda, sempre primeiro consoante, depois vogal, tá certo? Para não ler errado. Primeiro identifica a consoante, para depois identificar a vogal. Temos ali, na próxima frase, temos ali as consoantes. Shin, Nun, Ri, Tet, Roland, Vav, Vet, Ri. Outra observação que já foi dita em aulas anteriores. A própria fonética em si já dá uma deixa do que a letra vai corresponder ao português. É só observar a fonética. Se eu digo Shin, logo vai relembrar alguma letra em português, tá certo? Então, conseguimos identificar as consoantes. Vamos identificar agora o sinal maçorético, certo? Está ali embaixo o Kamatz, logo após outro Kamatz e um Patá.
Todos os sinais que estão aqui embaixo das letras, das consoantes, esses sinais corresponderão à vogal em português A. Então temos aí a seguinte frase. Conseguimos identificar já as consoantes e o sinal maçorético. Então conseguimos agora ler a frase que diz o seguinte: Shana Tova, certo? Shana Tova. Então a palavra Shana Tova significa feliz ano novo. Feliz ano novo. Ok? Se eu quero dizer feliz ano novo, eu digo Shana Tova. É a expressão para feliz ano novo em língua hebraica. Próxima frase. Temos ali o Lamed, o Ri, Tav, Resh, Aleph, Rolam Vav e Tav, certo? Conseguimos identificar as consoantes. Vamos identificar agora o sinal maçorético. Temos ali o Shivá. Se o Shivá está no começo da palavra, ele é um Shivá que vai ser pronunciado, ok? É um breve. Em seguida temos o Herik, outro Shivá, e por final um Kamatz. Só que a regra gramatical, ela vai nos ensinar basicamente 5 regras acerca do Shivá. Então existe regra do Shivá que quebra outras regras. Exemplo, o Shivá é um breve, tá certo? Mas pode ser um mudo. A primeira regra diz que o Shivá no começo da palavra será um breve. A segunda regra vai dizer que se o Shivá aparecer entre 2 sinais maçoréticos, o Shivá será mudo. Então isso indica que esse primeiro Shivá aí, tá certo? Ele será pronunciado. Mas esse outro Shivá, ele será mudo. Então se o Shivá será mudo, isso indica que o que vai prevalecer nessa frase aí, ok? É a consoante Tav. Ok? O Shivá fica mudo e a consoante Tav, ela prevalece, certo? Então, consegui identificar o sinal maçorético, as consoantes, e eu sei a regra, eu já consigo ler a palavra corretamente. É aquilo que eu tenho falado para os alunos, tanto do curso online e também do curso presencial, tá certo? O fato de ir para um canal de YouTube, decorar o alfabeto, decorar os sinais maçoréticos, não quer dizer que você vai ler o hebraico corretamente. Algumas palavras você pode ler, mas outras não, porque existem regras, tá certo? E uma forma de ler o hebraico, como qualquer outra língua de forma correta, é atentar para a sua parte gramatical. Ok? Então, temos aí a seguinte frase. Lehi traut. Lehi traut. Então a palavra lehi traut, ok, é traduzida para o português como até logo, certo? Se eu quero dizer a alguém até logo, eu digo lehi traut, ok? Lehi traut. Ok? Cores. Vamos identificar as cores, ok?
em letra, em língua hebraica no caso, perdão, em língua hebraica, e vamos associar essas cores à nossa língua portuguesa, certo? Então, se eu quero ler a palavra cores em língua hebraica, como eu vou ler Zevaim, ou Zevaim, no caso, ou Tsevaim, ok? Primeira cor é a cor azul. Como eu vou ler azul em língua hebraica? Vamos identificar primeiro as consoantes, depois o sinal massoré. Ok? Temos aí o Kaf, depois o Rete, em seguida o Roland Vav e, por último, o Lamed. Identificamos as consoantes, vamos identificar agora o sinal vocal. Então, temos ali o Kamas. Então, consegui identificar o sinal massorético, consegui identificar as consoantes, já consigo agora ler a palavra. Então, se eu quero dizer azul em língua hebraica, eu vou dizer carrol, carrol, ok? Como se lê amarelo em língua hebraica? Vamos identificar as consoantes. Temos ali o tizado, o tissado. Depois temos o re, o rolam vav. Em seguida o vet. E o sinal massorético é o kamatz. Então, identifiquei a consoante, identifiquei o sinal massorético, eu já consigo ler a palavra em hebraico. Se eu quero dizer amarelo em hebraico, eu vou dizer tissarrov, tissarrov, ok? Próxima cor é a cor preta. Se eu quero dizer preto em hebraico, como é que eu digo preto em hebraico? Vamos identificar as consoantes. Temos o shin, temos o reto, em seguida o rolão vav e por último a consoante reis. O sinal massorético é o kamatz. Identifiquei a consoante e o sinal massorético, já consigo ler a palavra em hebraico. Se eu quero dizer preto em hebraico, eu vou dizer shahou, shahou, ok? Próxima cor é a cor verde. Se eu quero dizer verde em língua hebraica, como direi? Vamos identificar as consoantes. Iod, Resh, Rolam Vav e o Kuf, Okov. E o sinal massorético é o Kamatz. Identifiquei a consoante, identifiquei o sinal massorético, eu já consigo ler a palavra. Então, se eu quero dizer verde em língua hebraica, eu digo Iahok ou Iahok, vermelho. Se eu quero dizer vermelho em hebraico, como vou dizer? Identifiquei as consoantes Aleph, a consoante Dalet,
Rolam, Vav, o Men. Identifiquei o sinal maçorético, o Kamas. Eu já consigo ler a palavra Adon. Adon é uma variante hebraica, tá certo, de Adam, ou Adão em português, né? A palavra Adão significa vermelho. Deus disse que a cor do barro, tá certo, utilizada para fazer o homem ali no texto hebraico é o barro de cor vermelha. Essa é a palavra Adon, ou a própria palavra Adão em hebraico significa vermelho. Ok? Isso eu quero dizer branco, eu digo lavão. Ok? Nome de alguns animais em hebraico, vamos ver, tá certo? Vamos identificar consoante vogal. É necessário os alunos, tá certo? Já ter decorado, tá certo? O alfabeto e ter decorado os sinais maçoréticos, tá certo? Isso depende basicamente do esforço, certo? Da soma de esforço de cada aluno. Então, o avanço na matéria depende muito do aluno ter decorado o alfabeto, na sua grafia, na sua sonoridade e o que cada letra corresponde ao português. Então, vamos lá. Temos ali o CAF, em seguida temos o Lamed e por último temos o Veit. Identificamos as consoantes, vamos identificar os sinais maçoréticos. Embaixo temos 2 segol. Então já conseguimos identificar a consoante e o sinal maçorético. Já podemos ler a palavra em hebraico, certo? Temos ali a palavra Kelev. Kelev, quer dizer cão. Eu digo Kelev. Próxima palavra, temos ali o Ri, temos o Tave, e temos o Shurukvav. Então, observe que tanto o Rolam Vav como o Shurukvav são consoantes que vai ser muda, por quê? Por causa da regra, certo? Se o pontinho ali estiver em cima, é U. Se estiver no meio, é U. Então o Vav vai ficar mudo e prevalece apenas o sinal maçorético. Ok? E por último temos a consoante Lamed. E o sinal maçorético que temos ali é o Kamas. Kamas. Então conseguimos identificar o sinal maçorético, a consoante, já conseguimos ler agora a palavra. Temos ali a palavra Ratu. Ratu, gato. Ok? Próxima palavra. Quer dizer passa, como vou dizer? Temos ali o Tav. Perceba que tanto o CAF como o TAV tem um daguestezinho, ali um pontinho no meio, certo? Geralmente acontece pelo fato de ser letras que são chamadas de Begades Kepat, tá certo? Vamos ter aula falando sobre as Begades Kepat. Em um futuro assim, bem próximo. Temos ali Tav, o CAF, o Ior. Sinal maçorético temos o Kubutz e temos o Hirik, certo? Então, se eu quero ler pássaro,
eu vou ler Tuki, ok? Se eu quero ler coelho, como eu vou ler coelho? Isso aqui é uma palavra até comum à nossa língua portuguesa, né? Geralmente a gente vê isso em momentos de entretenimento, como no circo, você vê muito essa expressão, ok? Que as pessoas entendem que é uma expressão até mágica, né? Mas quando na realidade você vai observar, de acordo com o texto hebraico, você vai observar que não é uma palavra mágica, e sim uma expressão de uma outra língua. Então temos aí a consoante Shin, em seguida temos o Men e o Nun de final de palavra, o Nun sofítico, certo? E temos dois sinais que é o Kamas. Então eu identifiquei agora o sinal Massorete, que é a consoante, eu já consigo ler agora a palavra. Se eu quero dizer coelho, em língua hebraica, eu vou dizer xamã, né? Então, quando o mágico pega a sua cartola no circo, certo? Faz aquela arte com forma de ilusionismo nas pessoas e usa a expressão xamã e puxa o coelho pela orelha, certo? Ele não está usando uma palavra mágica, né? Para quem não sabe, ele está dizendo coelho, porque na realidade a palavra coelho é xamã. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo continue assim, nos ajudando. Na próxima aula vamos ver o nome de algumas frutas em hebraico, certo? Vamos ver também outras particularidades que envolvem a língua. Amém? Então, os irmãos, assistam o vídeo, qualquer dúvida, entre em contato conosco, que vamos estar assim, estar trazendo para os irmãos mais esclarecimento acerca da aula, ok? É necessário assistir os vídeos quantas vezes forem necessário. É necessário decorar a forma gráfica das letras, o som da letra, e que cada letra corresponde ao português, para poder estar lendo o hebraico. E para ler de forma correta é necessário atentar, acima de tudo, para a sua parte gramatical. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.